Olha, o que são as religiões? As religiões nada mais são do que a tentativa e a busca de pessoas a um ser divino. Em algumas culturas pode ser um Deus, um único, ou vários. Isso significa que pode ser monoteísta ou politeísta. Mas fato que as religiões procuram algum tipo de rito para uma busca de Deus. Sabe qual que é a maior evidência que existe Deus? Talvez, não a maior, mas eu posso dizer uma das maiores evidências da existência de Deus é a própria busca das religiões a deuses. Obrigado. A própria busca das religiões a deuses é a própria existência, ou uma das provas da existência de Deus. Por que que o homem teria necessidade, de alguma forma, de buscar um ser divino? Por que que o homem, de alguma forma, estaria tentando forjar esse Deus em suas religiões? Por que que os astecas, os incas, os persas, os egípcios, os gregos, os romanos, todos esses povos, sem contar todo o continente africano além do Egito, né? Os etíopes, por que que todos estes povos, né, também como todo o Oriente, você tem a região da Mesopotâmia, você tem a China, você tem os países menores ali da Ásia, Vietnã, Japão, porque todos esses povos, e em todos os tempos das suas histórias, buscavam a construção ou a forjar uma cultura a seres divinos. É a prova de que existe no homem uma necessidade de Deus. É por isso, é uma necessidade de Deus. Isso há milênios acompanha a carência existencial do homem que foi destituído da glória de Deus. Agora, esse homem caído, destituído da glória de Deus, ele tem um propósito de se revelar a esse homem. Entenda bem que não é o homem procurando e encontrando a Deus, mas é Deus se revelando ao homem. As religiões, de todas que existem na face da terra, sem exceção de nenhuma, é um exercício do homem na procura de um Deus. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a obra de um único Deus existente se revelando ao homem. O homem Moisés não estava procurando um Deus no Monte Horebe e caçando algum tipo de Deus para servir. Não, ele foi encontrado por Deus e Deus o elegeu e o chamou para isso. Então entenda bem que o Evangelho de Jesus Cristo é uma revelação de Deus para o homem. Sabe como começa a carta de Apocalipse? Você já observou como começa a carta de Apocalipse? Antes de entrar no texto que eu quero, só observe comigo o primeiro versículo da carta de Apocalipse. No capítulo 1, no versículo de número 1. Diz assim: revelação de quem? Revelação de quem? De Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e a notificou a João, o seu servo. Então, revelação de quem? Foi João que foi buscar em uma consagração, num jejum bem elaborado, para ver se Deus revelava a ele alguma coisa? Não foi
uma caça de João a algum tipo de revelação. Foi o próprio Senhor o revelando. Esta é a via, é o viés pela qual o Evangelho se manifesta. Todas as religiões, sem exceção de nenhuma, pense em qualquer uma, ela é exclusivamente uma busca desse homem nas demandas de um Deus ou de deuses, e por isso que tropeçam e seguem cada um suas vãs filosofias e doutrinas. É por isso que existe uma mescla e uma diversidade, né? Essa é a palavra do momento, né? Diversidade. Então existe uma diversidade de doutrinas e conceitos até acerca de quem Cristo é e o que Cristo ensina. Veja que a mesma busca vazia que persas, incas, astecas, egípcios, gregos, romanos, etíopes, chineses e todos os povos e religiões do mundo procura, o sistema chamado cristão, evangélico ou católico ou protestante, o que seja, existe sobre eles a mesma demanda de procura sobre uma divindade, e eles tropeçam sempre em desacordo com o que o seu divino, aquele ser divino que eles buscam, está ensinando. As variedades e a diversidade de doutrinas sobre a figura de Cristo é a maior evidência que todas as religiões são um equívoco. Quando Jacó estava deitado sobre a pedra, as Escrituras dizem que ele viu uma escada em uma visão, e via os anjos subindo e descendo sobre essa escada. E olha as coisas que ele diz. Ele diz, quão terrível, no sentido de que maravilha absurda. Ele diz, quão terrível é este lugar. Aí ele diz, este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Olha a conclusão dele ao observar aquela visão, uma escada que subia e descia aos céus, anjos subindo e descendo, e lá era a porta dos céus. O que Jacó estava vendo, o que ele enxergou, o que ele viu, que muda o contexto da sua vida, que o faz agora participante desse projeto de unificação e revelação de Deus. O que ele viu? Ele não viu pessoas tentando fazer como em Gênesis 11, construí-lo alguma forma para chegar aos céus, mas ele viu dos céus inaugurar um caminho que descia até a terra, esse trajeto estava sendo aberto entre os céus e a terra, e ele disse, olha, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. A palavra casa ali é referente a templo, a habitação do Senhor. Escuta bem o que eu quero te dizer. Jacó, deitado, vê a escada, os anjos subindo, ele diz, este é o templo de Deus, e esta é a porta do céu. Olha o que acontece. Vá comigo aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos aqui a partir do verso 48, que ali é o encontro que nós temos de Natanael com o Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Verso 49, Natanael respondeu e disse-lhe, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de quê? De Israel. Jesus respondendo disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verá. Olha o verso 51, lembra da visão de Jacó que eu te disse? Olha o verso 51,
E disse-lhe: na verdade te digo, que daqui em diante verás o que? Os céus e os anjos de Deus, o que? Sobre o Filho do Homem. Jacó disse, quando viu a escada, o caminho, que ele viu um caminho e uma porta, lembra que ele viu um caminho e uma porta, ele diz: este lugar é o templo de Deus. O Senhor Jesus, no capítulo seguinte, em João capítulo de número 2, ele diz que destruiria e reconstruiria o templo, e o próprio texto João declara, o templo que ele reconstruiria era o seu próprio corpo. Então quem é o templo? Cristo. O que Jacó viu foi uma teofania, uma demonstração do que Deus iria fazer através do seu filho. Ele ia abrir um caminho entre os céus e a terra, para que o homem tivesse caminho para o céu. No capítulo de número 3, no verso de número 13, Jesus diz assim, capítulo 3, 13 de João: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele é esta ponte ou este caminho. Olha o que ele vai dizer em João capítulo 14, ele diz assim: eu sou o quê? O que mais? E a vida. Em João 10 ele diz: eu sou a porta. O que Jacó vê? Vê a porta, vê o caminho e vê o templo. Quem ele viu? Ele viu Cristo, ou a obra de Cristo. Então quem abriu o caminho do céu para a terra? Foi o homem que foi construindo alguma coisa para chegar lá? Não, isso aqui é religião. Religião é uma construção que começa do solo terreno para tentar alcançar o céu. Falido, capítulo 11 de Gênesis fala que isso gera confusão e contenda. O homem tentar construir alguma coisa para ir para o céu gera contenda. Isto é religião. O que as religiões promovem sobre a terra, se não contenda? E o que é? É uma construção babilônica de baixo para cima. Agora, o que é o Evangelho? É uma construção que veio dos céus para a terra. Lembra que em Apocalipse capítulo de número 3, Apocalipse capítulo de número 20 e 21, vai dizer que da Nova Jerusalém, que sai debaixo da terra, ou que sobe da terra, que descia do céu, ataviada como uma noiva. E o que é esta Jerusalém que desce do céu? Que não é uma vila flutuante, mas é a visão teofânica. Se Jacó deitado, a escada não era literalmente uma escada, a porta não era uma porta literalmente, mas uma visão de uma obra muito maior. O que João vê? Ele vê uma cidadinha, uma vila para os crentes morar na eternidade? Não, ele viu a definição, uma forma física estrutural que o Senhor mostrou a João, de qual seria a perfeição que viria dos céus para a igreja em natureza. Então, entenda bem que o Evangelho é algo que veio dos céus. Tendo visto isso e sabendo que nós lemos em Apocalipse que há revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que você compreenda esta base fundamental da verdade do Evangelho. Vai comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. O verso de número 1. Porque, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todos os homens, de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então ele começa agora falando que eles têm uma preocupação de rejeitar todas as coisas, não desfalecer e apresentar a palavra de Deus
para direcionar o homem na presença de Deus e manifestando a verdade. Observe o verso de número 3 aí em diante. Mas se ainda o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o quê? De quem? Dos incrédulos, para que não lhes transpareça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem? Então observa, Paulo está dizendo, nós não desfalecemos, estamos desempenhando um papel e um trabalho de anunciar a palavra de Deus e conduzir os homens à verdade, mas para alguns o evangelho está encoberto. E por que está encoberto? O Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento. Todas as vezes que nós olhamos o termo o Deus deste século, nós só atribuímos a um ser espiritual caído chamado Satanás. Mas o Senhor Jesus e as Escrituras e os apóstolos alertaram para os últimos dias sobre os falsos profetas, e as Escrituras dizem que o Deus deles é o seu próprio ventre. O Deus deles é o seu próprio ventre. O que isso quer dizer? Que o Deus do falso profeta, ou do falso mestre, ou do falso pastor, o falso pastor lá de João capítulo de número 10, o interesse dele, ou o Deus dele, é o próprio interesse. Se ele não alcançar os seus próprios objetivos e metas, ele não se dá por satisfeito. Olha como que Isaías nomeia os falsos profetas e pastores de nossa geração. Vá lá em Isaías comigo. Isaías 56, o verso de número 9 ao 12, diz assim: vós todos animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são o quê? Sabe o que é um atalaia? É alguém que era parte do exército, que ficava nas torres da cidade, observando quando viesse o inimigo. Imagina que você coloca um soldado cego. O que vai adiantar? Você contrata um vigia para a empresa e ele é cego. Todos os seus atalaias são nada sabem. Todos são o quê? Cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e ama ficar tosquenejando ou pescando. Sabe isso aqui, ó? Desse jeito, amam isso. Observe e vê se não tem ninguém meio que pescando perto de você. Verso de número 11: esses cães são o quê? Gulosos, não se podem fartar. Eles são o quê? Pastores que nada o quê? Compreendem. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua o quê? Ganância. Mas o intuito é o ventre. Nunca se fartam. Aí Paulo está ensinando, olha, ele está pregando o evangelho, dizendo, quero caminhar, levar essas pessoas à verdade, mas tem pessoas que estão encobertas, e o Deus deste século, qual que é o Deus deste século? E por que ao ensinar nos púlpitos, não ensinam a buscar a vontade de Deus, mas buscar o próprio ventre? Lembra que eu já falei aqui, que final de ano é sempre, eu esqueço o nome do negócio, gente.
Projeto de vida, é sempre projeto de vida, é o que eu quero para o ano que vem. Uma vez eu disse para um pastor: olha, eu provo para você que a igreja evangélica é como qualquer outro sistema religioso que não espera a vinda de Cristo. Por quê? No final de 2018 você vai ver nas igrejas, painéis, 2019, o ano da vitória. Não estão esperando Cristo voltar, estão esperando 2019 ser melhor do que 2018. E nada sabem. A pregação de que Cristo irá levar consigo o seu povo é só um discurso de prefácio para a introdução de um neófito. O que eu quero dizer com isso? Que é só uma prévia, um discurso elaborado, talvez num pré-batismo ou em alguma coisa, para a inserção desse indivíduo naquele grupo religioso. Depois disso, não é a real perspectiva e expectativa. Então começam a buscar o próprio ventre. Volta em 2 Coríntios, capítulo de número 4, o verso de número 4. Os quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos. As pessoas acham que aqui é só ímpio, aqueles que não creem em Jesus Cristo. Olha para mim, qual seria o maior incrédulo, senão aquele que não confia na palavra que o próprio Senhor Jesus disse? O meio cristão está cheio de ateus. O ateísmo inflama a sociedade e a comunidade cristã deste século. Pregadores ateus, cantores ateus, igrejas ateias completas, que o ateísmo é desenvolvido e a meta e o objetivo da busca de algum divino, ao levantar a cabeça, estão projetando não alguém poderoso sentado em seu trono, mas ao olharem para cima, estão projetando a sua própria vontade e a ilusão de seus desejos. O ateísmo está impregnado em nossa geração. E a prova disso está onde? No que eles estão buscando, o que eles buscam em seus púlpitos, o que eles buscam nas campanhas. É muito fácil você, dentro do sistema religioso, arrancar glória a Deus e aleluia de alguém. É muito fácil. É só você dizer assim: ó, Deus está aqui trazendo a sua vitória. É ou não é? É ou não é? Quem nunca deu glória a Deus com isso? Hoje é o dia da sua vitória. Toma posse. Não é assim? Agora, olha o que Paulo vai falar acerca do que ele está dizendo. O verso de número 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a quem? A Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor. Ele está dizendo assim: o conteúdo do que pregamos não é nós e não a nós, mas nós pregamos, e ele define quem ele prega. Quem ele prega? Jesus. Paulo insiste nisso. Olha, eu não fui a vós pregar outra coisa a não ser Jesus Cristo crucificado. Ele insiste isso em 1 Coríntios. O contexto sempre é ele falar: estou pregando a vocês Jesus Cristo crucificado. Lembra que eu falei da visão de Jacó? Do acesso que ele deu, não é ele se revelando, a revelação de Jesus Cristo. Ele vira para Natanael: você está maravilhoso só porque eu falei, você está maravilhado só porque eu falei que você estava sentado no pé de uma figueira. Você vai ficar abismado quando você vê os céus abertos e anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus. Ou seja, quando eu manifestar a obra pela qual eu vim manifestar. Aí ele está dizendo: olha, não pregamos a nós mesmos. Não é achismo, não é teologia ideológica. Ele não está pregando cultura racional ideológica de um povo, de uma mística religiosa. Ele não está reproduzindo um discurso aprendido dentro de um seminário teológico. Ele está agora manifestando a revelação da pessoa. Entenda bem,
pessoa de Jesus Cristo era exposta na pregação de Paulo. Ele não falava sobre 5 passos da vitória, como conseguir aquilo, não. Ele expunha claramente os atributos e a natureza e a obra específica de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixa bem claro: eu não estou construindo uma vã filosofia. Ele não está com palavras de persuasão humana. Muitos de nós já fomos persuadidos intelectualmente por muitas pregações. Ou você